Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso videocast, OláCast. Eu sou a professora Priscila e nós estamos aqui na Biblioteca Professora Maria Inês, no Colégio Estadual Olavo Bilac, para conversar um pouquinho sobre o nosso programa de leitura escolar do ano de 2024, que trouxe algumas obras muito legais e importantes, né, para o nosso crescimento. E aí, eu vou falar em especial do nosso trabalho, que foi do clube de leitura, né, que foram rodas de conversa e leitura falada dos poemas que estão nesse livro, A Alegria Espera por Você, da Upili Chizala, né? Foi um movimento muito interessante, porque a gente começou como algo despretensioso e aí foi crescendo, né, à medida em que os alunos foram se percebendo dentro das realidades colocadas aqui pela autora, tá? Essa daqui é uma obra de poemas que o Pili, ela fala sobre a realidade dela, né? Trazendo temas muito importantes que se achegam a nós, como o autocuidado, empoderamento, racismo, né? Ela se aproxima da gente porque a Upili, ela é do Malawi, né? Ela estudou em Oxford e depois volta por Malawi, desculpa, para poder continuar fazendo o trabalho, né, como socióloga, que ela se formou em sociologia, de pensar a realidade, os problemas com relação à pobreza, racismo e tudo mais, que se aproxima muito da nossa realidade, né? Para, assim, abrilhantar o nosso bate-papo aqui, eu convidei 3 alunos da escola que participaram das nossas oficinas, né, dos nossos momentos de reflexão, para conversar um pouquinho sobre as impressões que eles tiveram sobre esses momentos, sobre a leitura. E eu gostaria que eles se apresentassem. Boa tarde. Após esse belo contexto sobre o livro, me chamo Yuri Farias, sou da turma 1010 da Escola Olavo Bilac e estou muito satisfeito por estar participando desse projeto e passar para minha colega aqui. Eu me chamo Ana Lúcia Vilas Boas, tenho 16 anos, sou da 1008. E, assim como o Yuri, eu fico muito grata de estar participando desse projeto do livro da Upili com a professora Priscila. Boa tarde, eu me chamo Manuele Rodrigues, eu tenho 16 anos e eu sou da 1008. E eu fico muito feliz de poder participar desse grupo de leitura, porque eu acho que vai ser muito importante para a gente. Ah, que bom, obrigado, gente, por se apresentarem. Agora sim, eu vou falar um pouquinho dessa experiência que a Upili passa pra gente como uma mulher negra, né? E sobre os temas que atravessam os poemas dela, que vão de encontro à nossa realidade. Né? Ela fala muito sobre racismo, né? Ela fala muito sobre a construção de uma identidade negra, sobre a afirmação dessa identidade. Ela fala sobre o autoconhecimento, né, para gerar esse autocuidado. E fala muito sobre relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos, relacionamento entre família. Mas o que me impacta muito nessa obra dela é o tema em si. E aí eu queria pensar um pouquinho, né, com os nossos convidados, como esses temas que eles permeiam o livro, eles vão impactar a realidade deles, né? Vou falar um pouquinho sobre como que eles se envolveram nessas leituras e o que ela trouxe de importante para o conhecimento e para a vida, né? Que o livro da Upili, em que o livro impactou vocês no primeiro momento, né? Lucy, Yuri, Emanuele, chamou a atenção? Eu acho que o livro... Eu gostei muito do livro, né, primeiramente, mas eu acho que ele ajudou a gente no encontro de nós mesmos, sabe?
a achar uma certa solução para coisas que às vezes pode parecer muito óbvio, mas nós ficamos indecisos e confusos às vezes. E eu acho que ler esse livro trouxe essa realidade, ver que não é só a gente que passa por esses problemas complicados. Sabe, é isso? Pode. Um pouquinho. É que, no meu caso, quando esse livro chegou a mim, foi no início desse projeto. E assim, inicialmente lendo ele, eu não me achei muito no lugar desse livro, no lugar dela. Eu achei num lugar muito mais feminino, de ela falando sobre mais ela mesma, sobre situações que comumente mais mulheres passam. Então, ao decorrer dessa leitura dos poemas dela, me vi muito em uma posição afastada, mas consegui entender o ponto de vista dela, claro, e ver a caminhada dela, né? Porque a Alegria Espero por Você acaba sendo um livro muito poético e da vida dela, que ela transmite de forma, como eu posso dizer, de forma escrita, mas que compilado de modo que pareça ser quase uma crônica, por exemplo, quase o dia a dia dela. Então, nisso eu acabei me encontrando Você acha nesse que o poema. poema, embora eles sejam poemas curtos, né? Uhum, Parece que a gente está lendo um livro inteiro em um poema. Vocês tiveram essa pois é, sensação? Porque eu ela tive. fala muita coisa, são poemas impactantes. Mas você colocou, Yuri, que você no primeiro momento não se via, porque ela usa muito. Ela coloca muito o seu eu, né, lírico ali no poema, falando muito da mulher, né? Mas as questões que ela traz atravessam todos nós, Com né? certeza. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção nesses movimentos que a gente fez de oficina foi perceber que, apesar dela falar muito no feminino, né, são questões que estão presentes também na vida dos meninos, né, que são a Sim, questão sim. do relacionamento familiar, a questão do autocuidado em si, de se colocar, né, de saber se colocar nas relações como prioridade, de se valorizar, né, a questão do empoderamento também do homem negro, né? Você como homem negro também, você conseguiu em algum momento desfazer isso e chegar um pouquinho mais perto? Em que momento que você percebeu isso? Tá. Nesse caso, foi ao decorrer da leitura mesmo, mais pro finalzinho, Teve assim. algum poema que te chamou mais atenção? Agora eu não me lembro de cabeça, mas eu vou procurar aqui ao decorrer do podcast e falo. Tá. Que era sobre como mesmo, as pessoas de etnia negra e etc. Então, a esse decorrer, né, e ela também fala da família dela, que é negra, veio da África também, do continente, e, e nisso fui me encontrando, assim, aos poucos. E as minhas colegas querem falar alguma coisa? Emanuele tá falando um pouquinho, né, Emanuele? Se Nesse quiserem. sentido que a gente falou que a Pilha ela traz temas importantes, né? Qual a importância da literatura Ah, a em importância. si, não só da Alpine, né? O que ela faz com a gente? Ela te ajuda em algum momento? Ela contribui para o seu desenvolvimento? Ela, Quais con- são as contribuições? ela Desculpa. contribui muito, porque principalmente livros assim, que são meio de ajuda, sabe? Que tem muito texto que a pessoa pode se identificar, mas é como o próprio título diz. No final das contas, a alegria espera por você. E que mesmo que tenha tudo isso, ele ajuda. E por que a alegria espera por você, gente? Ai, ai. Qual é a sugestão desse título, né? A alegria não está aqui com a gente, ela espera. Por que vocês acham que a autora escolheu esse título? E por que apesar de trazer tantas coisas tão profundas, que até falam de dor, né? É, quer ver? Tem um aqui que eu separei. Às vezes escrever é como abrir uma ferida, como cutucar uma casquinha e ficar assustada por ela ainda sangrar.
doce criatura, você pensa que ela não doía mais. Qual é a página? É a página 58. Ela tem um peso, né, nesses poemas dela. E traz uma realidade muito forte, né? Sobre o que a gente sente. Ela coloca no papel e eu tenho a impressão que eu tô falando através do poema que ela escreve. Que é como eu tô me sentindo, como eu gostaria de me expressar e talvez eu não consiga. E ela traz essa coisa da dor, do racismo, né? Enfim, da pobreza, né? Sobre o lugar que a gente tá no mundo. Mas o tema do livro, né, assim, até como a estética dele é mais alegre, é mais aberta, alegria, espera. Por que você acha que tem esse título, apesar de trazer tanta dor dentro das linhas, né? Eu acho que seja por conta da trajetória do livro, de que muitas coisas podem acontecer até você chegar à alegria. Por isso, o título espera por você, porque no final de todo esse sofrimento do caminho, a alegria tá ali no final, sabe? Eu acredito que seja por isso, por conta do processo, até a alegria realmente chegar. E você acha que a gente está num caminho dessa alegria? Como? Como, por exemplo, vou tirar um pouco o Yuri dessa conversa. Vamos falar só com as meninas. Ela fala muito sobre feminismo. Sim. Né? O autocuidado também tem a ver com isso, né? Embora há quem não concorde muito com esse termo feminismo, quando a gente procura o significado dele, ele é bem sobre o empoderamento e o que é importante, o respeito à mulher, né? Vamos resumir assim, não vou falar muito, nós vamos falar que eu sou ativista. E aí, eu queria saber, que caminho é esse? Está acontecendo? Vocês, enquanto jovens, estão sentindo esse caminho se abrir, essa perspectiva? De- De ser alegre ainda enquanto mulher numa sociedade, assim como do Malawi no Brasil, tão machista, tão Acho- patriarcal? Acredito que ainda estamos num processo complicado, de acordo com as suas palavras. Não é fácil, né, ser mulher na sociedade em que a gente vive. As pessoas costumam generalizar muito, usar como piada e levar como se fosse um assunto banal. Ai, feminismo, ai, mulheres, ai, é porque ela é mulher, vitimismo e um monte de coisa, TPM. E envolvem várias questões hormonais para poderem justificar. Porém, não é algo tão simples, sabe? E por mais que seja muita luta, acredito que essas formas de manifesto que nós fazemos durante o nosso cotidiano seja muito necessário até a gente encontrar realmente a nossa alegria, sabe? Porque a alegria, ela é algo que fica na gente, é algo que pertence a gente. A felicidade, ela dura pouco tempo, sabe? Então, eu acho que ser mulher nessa sociedade tão machista, por mais que as pessoas falem que existem muita gente que fala que o machismo acabou, que não existe mais isso, todo mundo sabe que é mentira, que constantemente mulheres ainda são assediadas, são humilhadas, enfim. Então, acredito que seja tudo uma questão de processo e maturidade também das pessoas para poder lidar com essas situações. Você tocou num ponto muito importante, que eu acho que tem a ver com o que a gente separou um pouquinho para falar hoje, que é sobre os relacionamentos, né? Sim. Ela fala assim de uma maneira muito interessante sobre não sobre o outro, mas como a gente deve se colocar, que aí entra na questão do empoderamento, né? Sim. Fala sobre o amor também, e aí acho que a gente se encanta um pouco. Teve uma oficina que foi muito interessante, que teve uma aluna que falou que a gente teve até choro, assim, foi uma coisa muito legal. Que ela encontrou o amor e isso estava dando vida para ela, né? Ela não coloca só essa coisa pesada, ela traz um panorama mais leve, Sim. né, sobre a questão do amor e dos relacionamentos, né? Agora eu queria que vocês, assim, dando uma cortada nesse assunto, senão vão me prolongar. Eu queria que vocês lessem um poema que impactou vocês, né? Que mexeu, que falou sobre o cotidiano de vocês, sobre a realidade de vocês e por quê. Sim.
Eu posso começar ou vocês querem começar? Você já tá no ritmo. Sério. Tá bom. Da página 40, Já tem. Ah, tá. Esse trecho da página 40, eu achei muito interessante. Vou dar uma lidinha aqui. Querida, não se curve tanto assim diante das pessoas. Você pode se quebrar. Eu achei muito interessante esse texto porque é comum que muita gente se coloque outras pessoas como uma prioridade acima delas mesmas. E foi o que eu interpretei desse texto. Esse texto pode, assim como vários trechos aqui do livro da Alpille, pode ser interpretado de várias formas. Porém, eu interpretei dessa forma que, como se nós colocássemos as prioridades das outras pessoas, os sentimentos dos outros, das outras pessoas, acima dos nossos. Isso envolve, né, a temática do autocuidado e também um pouco do relacionamento, porque às vezes isso pode levar, não necessariamente amoroso, mas um relacionamento familiar também, na qual nós colocamos os sentimentos, às vezes, de pai, mãe, irmãos, primos, amores, amigos, acima dos nossos próprios sentimentos, invalidando qualquer sentimento que nós sentimos normalmente. E isso me pega muito, porque eu acabei me identificando também com esse trecho, tanto que eu separei. Mas isso acaba sendo algo triste, que normalmente, né, o certo seria tratar no psicólogo, porém... porém... Então... A gente está trazendo para as rodas de Isso. conversa, né? É importante. Por isso que também eu acho importante essas rodas de conversa, até mesmo para nós nos colocarmos assim, colocarmos nossa fala no ambiente para que outras pessoas também possam se identificar. Eu leio o outro ou eu passo pro próximo? Dobro e passo pro próximo. Pode ler o outro. Ler o outro já? Pode. Tá bom. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse trecho que eu li? Não? Quer comentar? Você está Tá bom. O outro que eu separei, esse mexe um pouquinho mais comigo, que é mais familiar, que é o da página 62, que é o Eu sou filha da minha mãe, nós doemos igual. E esse mexe muito comigo, porque teve até numa roda de conversa que eu li esse, que eu quase chorei explicando, mas dessa vez eu não vou chorar. Porque minha mãe, ela já passou por muitas dificuldades, muitas situações complicadas. E tipo assim, não, né? Porque ela agora é uma mãe solo, cuida do meu irmão, que é um garoto autista, e ela vive numa correria, é muito complicado para ela também lidar com o diagnóstico dele, não com o diagnóstico em si, mas a rotina corrida de ter que levar para terapia e um monte de coisa. E ela passa por muita dificuldade, e é muito triste para mim não saber exatamente como ajudar ela. Eu ajudo no máximo que eu posso, claro. Mas é muito triste ver que ela passa por muitas situações internas dentro dela que eu não consigo ajudar. E eu sei que muitas dessas situações eu sinto também. E que tem essa questão de ancestralidade também, da forma que a mãe e o pai tratam você, você vai acabar refletindo essas atitudes em outras pessoas, porque você foi criado dessa forma. Então, muitas coisas que ela fala, acabam refletindo em mim e eu faço isso com outras pessoas, tanto negativamente, tanto positivamente. Minha mãe é uma pessoa muito ansiosa mesmo, por conta de toda essa situação complicada que ela passa. E eu acabei não pegando, porque não é tipo, uma doença, mas, enfim, essa ansiedade dela acabou refletindo em mim, porque se ela é ansiosa, ela fica ansiosa dentro de casa, e acaba causando essa ansiedade para mim, e entre outras questões, outros problemas também. Então, assim como ela é uma pessoa super comunicativa, sabe? E acabou refletindo em mim. Meus pais são bem comunicativos, isso acabou refletindo em mim também. Então, essa questão de nós doemos igual é uma questão que me pega muito, porque eu consigo sentir exatamente a dor que ela sente. Talvez não 100% igual, mas eu consigo ter a noção do que ela sente. Talvez se alguma outra pessoa, primo, tia, não sei, qualquer outra pessoa, não consiga sentir, talvez porque não conviva com ela. Mas assim como eu fui criada por ela,
eu consigo saber exatamente como ela se sente em relação às coisas. E aí eu acho que você, na oficina que a gente teve, você trouxe uma fala que me tocou muito, que, se eu não me engano, você falou, eu percebi a minha mãe como uma pessoa sem ser a minha mãe. Isso, sim, eu falei isso na outra oficina, porque normalmente o Oi? Mas é uma questão de imagem. Sim, sim, Tipo, você cria um herói. É como se você criasse o herói ali, seu pai, sua mãe, sua avó, etc. Você cria como se não fosse ser humano. Aquela pessoa ali também vai passar por maus momentos. Não é todo dia que vai estar 100%. Então, eu compreendo seu posicionamento. Obrigado. E aí foi um momento que me tocou muito, né? Porque eu também sou mãe. Então, eu achei uma expressão e uma reflexão e um entendimento e uma maturidade muito grande de você conseguir tirar a sua mãe desse lugar de mãe sim, e perceber ela como ser humano. Porque dentro das nossas oficinas eu percebi muito quantos problemas, né, vocês adolescentes, jovens têm com a família, com a mãe, né? sim. E aí, quando a Lucy trouxe isso numa oficina, ficou todo mundo meio perplexo, porque a gente tirou a mãe daquele lugar. De culpa, tipo, De você que faz mãe, isso não comigo. é de mãe, né? Eu até dei o exemplo da Virgem Maria, né? Aquele lugar canonizado da mãe que não é um ser humano. Ela trouxe pra gente a perspectiva da mãe quanto um ser humano. Sim, Primeiro, ela é uma pessoa antes de ser mãe. Isso me tocou profundamente, porque a gente luta muito por esse lugar hoje de tá, eu quero ter filho, eu vou ter um filho, mas eu sou uma pessoa também, né? sim, Eu não quero, não tenho que abdicar de toda a minha vida e me sacrificar como, sei lá, né, me colocar na cruz por um filho, mas eu achei bonita a sua forma de refletir e como o poema te trouxe a essa reflexão. Eu acho que é isso de bonito que a literatura tem, né? sim, Fazer a gente pensar. sim. Porque ela na verdade ela me educou dessa forma. Ela sempre falou que, querendo ou não, até para lidar mesmo com o meu pai, ela falou: seu pai, sua prima, sua tia, seu tio, todas essas pessoas que vivem ao redor de você, eles podem errar. E não que eles estejam certos em errar, mas eles também são pessoas. E eles aprenderam isso com alguém. E provavelmente foi com os pais deles. Foi o que eu falei agora, que esses atos paternos, maternos, familiares em geral, acabam refletindo na gente. E quando eu falo que eu vejo minha mãe como uma pessoa, né? Eu digo em questão de dela ter sentimentos e ela sentir também. Então, não adianta eu chegar e ficar super chateada com ela por algo que ela fez e pensar, tipo, ai, não, odeio minha mãe, tal, não sei o quê. E ficar super revoltada. Mas, tipo assim, tá tudo bem às vezes, sabe? Ela erra também. E tudo bem, foi o que eu falei, não é uma justificativa para você continuar nesse erro, mas ela também é um ser humano e ela foi educada dessa forma, né? A mãe dela pode ter sido muito rude com ela e ela pode acabar refletindo isso às vezes para mim, o que não é o certo. Porém, ela é um ser humano, ela não tem muito como controlar algumas das coisas que ela faz, sabe? E ela também chora, ela também sente as dores que eu sinto. E em algum dia, ela também olhou para a mãe dela e pensou: caramba, minha mãe, ela também tem sentimentos, sabe? Então eu acho que é muito importante a gente passar isso principalmente para as pessoas que, tipo, têm filho agora, passar isso pro filho entender que você também é uma pessoa. Que normalmente foi o que você falou, tem muitas pessoas com relacionamentos péssimos, né? Na família, pai, mãe. Eu coloco pai e mãe como uma referência principal, né? Mas tem muitas pessoas com problemas familiares e crucificam, sabe? Esses parentes. Porque não conseguem entender o ponto de vista deles, não conseguem entender o porquê eles fazem isso com ela, com ele.
Mas foi essa questão que eu falei, sabe? Isso de deles serem pessoas e que errar é humano. Persistir no erro, aí já é Já é errado. outra conversa, já é uma outra né? conversa. Já tô Mas- quase batendo palma. Né? É difícil até falar depois, né, da Lucy, porque ela tem uma reflexão muito forte, né? Muito. Mas agora eu quero que vocês também coloquem quais poemas favor. impactaram vocês, né? E por quê? Como que traz a realidade de vocês para essa temática aqui. Vai, Emanuele, desculpa. Eu vou pegar o gancho dela, que se encaixa bastante. O poema da página 65 se encaixa bastante, que é: Você diz que eu tenho que perdoar você porque sangue é sangue, mas sangue era sangue quando você escolheu me ferir. Porque muitas vezes Uau! Porque muitas vezes quando acontece alguma coisa assim, principalmente vindo de familiares, sabe? Uhum. Não é como se não fosse machucar igualmente. Então, meio que por ser familiar, não é como se anulasse o que acontece, sabe? E isso é muito dito por tipo, mas é seu parente, você tem que perdoar. Mas é um ser humano também, da mesma forma que eu sou também. E aí, né, a crítica é o seguinte. Tá, eu perdoo porque eu sou seu sangue, mas quando você fez, você pensou que eu era seu sangue. Então, Sim. antes do perdão, vem um cuidado em não fazer. Seria essa questão? É, basicamente isso. Então, aí eu vejo como vocês têm questões, né, gente, com as famílias, né, as pessoas, né, meio conflituoso a relação, né? E aí a literatura vai ajudar a gente a pensar e resolver, né? Eu acho muito bacana isso na literatura. Ela não vai só deixar a vida mais bonita, mas ela vai deixar vai fazer a gente refletir, né? E você, Yuri, o que você... Calma que eu me perdi um pouco. Seria... A pergunta central seria qual? O poema que você separou para mostrar pra gente Sim, o quanto com que certeza. a literatura e a UPIL tá impactando na sua vida, impactou. Então eu vou dividir em duas partes, na verdade. Pode na ser. literatura e o que a Upili acabou impactando em mim, né? Vou fazer a leitura. Seja delicada quando amar. Lembre-se de onde as feridas estão, de qual é a linha, e de que palavras queimam. E se você for embora, deixe o seu amor tão suave quanto o encontrou, se não mais suave. Esse poema... Esse poema... Vai, cadê aquela musiquinha de fundo, gente? Bem Pois é. romântica, assim, Pois é, pra poder pois é. dar uma pegada agora na fala do Yuri. Vai lá, Yuri, faz as meninas se apaixonarem por você. Não pode, não pode. Esse poema, no caso, ele vai mais na questão amorosa de mulher e homem, etc. E O amor romântico. um amor romântico, bem dito. E ele é forte no quesito, bem no início dele, né? De relacionamento, se você encontrou alguém após esse término, seja tão suave quanto começou, e após isso, seja tão suave quanto, essa suavidade que ela se refere pode ser entendido de muitas formas, né? Pode ser simplesmente a maneira que você retrata o mundo, sua perspectiva, né? Porque terminou algo agora, um relacionamento agora, que o mundo desmoronou, que você não vai encontrar mais alguém. Então, nesse quesito, essa parte do poema fala disso. Quando você encontrar alguém, não quer dizer que você perdeu algo, que o seu mundo acabou ali. Entende? E aprender com aquilo, né? A gente perdeu, mas não quer dizer que seja algo que você precisa levar como uma coisa ruim, uma má opinião. E acarrente aquilo para sua vida, não de forma negativa, é claro, e de forma mais suave, como ela mesma se refere Como um no aprendizado, poema. né? Passei por ali, exatamente.
Tá, passei, aprendi, foi bom, registrei o que ficou de bom e vou embora Exatamente. seguindo, né? As pessoas são muito apegadas, né? Essa suavidade que ela se É refere. preciso para a vida, Isso. né? Dentro dos relacionamentos, principalmente vocês, né? Eu posso falar assim, que eu sou um pouquinho mais velha, então depois a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo e que tem sempre o início e tem o fim, nada é para sempre, e que fica os momentos que a gente registrou ali, que sejam todos leves e bons, né? Eu acho que é um pouco disso. Entra bastante nesse tópico. E assim, esse livro trouxe bastante disso pra mim, sabe? Uma noção. Eu diria até que no início eu fiquei meio preconceituoso com o livro. Ah, que É. bom. Mas É aí. uma confissão aqui. Mas aí eu fui lendo e ok, tá, entendi ele. Preconceituoso é porque aí, tipo, a literatura. Eu iniciei com questões de livro. Eu sempre fui bastante fã da parte de filosofia e psicologia, etc. Mais com o ser humano. Então, eu iniciei com alguns autores bem fortes, bem depressivos, no caso. Quem, por E são exemplo, bem dá só fortes. pra gente saber com o que que a gente está lidando, né? Porque Tem, acho que o tópico central seria Nietzsche. nossa, mãe. Nietzsche, sou muito fã dele. E assim, os livros dele, né, o que ele trabalha é bastante na parte mais pesada, assim, sem se segurar, ele solta tudo mesmo e é isso aí. E algo que bate bastante nele, amor ao Fati, amor ao destino, enfim. Aí a literatura, a leitura também desses livros acabaram impactando de muitas formas. Assim como eu enxergo o mundo, no geral, as pessoas. E nessa parte, me perdi um pouco agora do raciocínio. Você está falando do preconceito que você sentiu em ler poemas. Ah, sim. Não, Mas não se completa, eu acho que a questão. A gente tem mesmo, né, esses preconceitos, né, às vezes com leitura. Então, aí eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que. Por que que eu escolhi o livro de poemas dentro do programa de leitura? A gente recebeu outras obras muito boas, por sinal. Foi uma seleção, assim, magnífica. Mas eu precisava capturar os alunos, entendeu? De uma maneira mais fácil. Então, eu optei por uma leitura mais fácil. Não que seja mais leve, porque a gente começou a ler Alpille e a gente percebeu que são temas fortes. E que, de alguma maneira, vai se encontrar com Nietzsche em algum momento. Sim. Mas A reflexão vai sempre dar em algum lugar muito profundo, porque fala sobre a vida, Com certeza. fala sobre a nossa existência, né? E aí fala de como que você superou esse preconceito. É porque o que você estava afirmando, né, sobre referir uma obra com a outra, acaba raciocínio com o outro e bate mais na parte individual mesmo, né, a própria experiência de vida da pessoa, etc. Mas a questão desse preconceito, que não foi exatamente um preconceito, mas que no início me desanimou um pouco de ler, é que não sei nem explicar direito, mas no início eu diria que achei meio suave demais, meio fraco, entendeu? Meio, poxa, tá falando. Eu tava me sentindo lendo algo. Não necessariamente, algo mais que eu via, que eu vejo como um cenário comum de poemas. Eu já cheguei a fazer ler outros poemas, etc. E eu vi boa parte como algo comum. Assim, é como se tivessem. Como se tivesse um roteiro, de fato, estavam seguindo esse roteiro para fazer o poema. Mas, no caso, nesse livro, eu acabei me deparando que não era isso, né? E, por sinal, achei o poema que eu estava falando lá, que era o 85, que refere-se a pessoas negras também. E vou ler ele rapidinho, para dar um contexto. Fala lá. Que é: eu espero que nossos pais muito negros
se deem conta de que esses também são problemas muito, muito negros. Doença mental, homofobia, transfobia, sexismo, etc, etc, etc. E assim, já me impactou muito forte. Eu li, eu já, eita, tá pegando fogo. Então, ela aqui, pelo menos pra mim, me demonstrou que ela não tem medo de colocar a mão no fogo, entendeu? Assim, querer atacar mesmo. Porque é algo que eu me deparei muito é que pessoas na literatura que acabaram impactando muito na vida, pessoas que impactam na vida de outras também, são sempre aquelas que não têm medo de atacar. Bora e vamos. E isso acaba sendo uma imagem muito forte. E isso pra mim foi, por exemplo. Porque pelo menos leituras centrais, pra mim, que são alguns filósofos, eles são muito fortes nesse aspecto. Que é, bora querer, se eu vou criticar alguém, eu vou criticar, se eu quero defender, eu vou defender com tudo que eu tenho. E, cara, isso foi pra mim uma parte central. Entende? E eu acho que isso foi muito forte pra mim na Upili Xala, que eu acabei vendo ela como, ao decorrer da minha leitura, como uma autora forte. Não só, uma autora negra e quer dizer que ela, uau, ela é Não, incrível. alguém que tem o que dizer de É, fato e ela tem uma a própria... experiência que vai contribuir Isso. com pensamento e reflexão crítica sobre diversos temas, Isso. né? Não só usar a imagem de mulher negra quer dizer que é forte. Não, Sim. ela por si só já se mostrou muito impactante. Eu acho que a própria trajetória dela já fala disso, Sim. né? Alguém que sai do Malawi para estudar na Inglaterra e aí depois volta para a Inglaterra para poder, né, falar sobre o que sente, com aquele conhecimento que ela Pois ela é. levou, trouxe e aí tá falando. Então acho que já diz aí, né, quem ela é. A gente tem que quebrar esses estereótipos, né, dentro da leitura, da literatura. E aí eu vou vender o peixe, não tô ganhando nada, mas gente, vamos lá. Não quer ler Nietzsche? Leia o Pili. Depois de ler Nietzsche, junta tudo que vai ficar maravilhoso. Aí a gente... Não posso falar. Vai lá, Manoeli, que a gente tá... Vai. Falta só a Manoeli para falar quais os poemas que mexeram com ela, né? Quais que trouxeram a reflexão e por quê, tá? Vocês estão muito filosóficos, estão falando pouco sobre amor, assim, estão muito sobre a vida, o peso da vida. Eu quero falar sobre amor. Tô fã de dorama, então... Então, vou ler o da página 37. Eles dizem: fique, o amor brotará. Seu coração diz: vá, vocês não sabem nada de jardinagem. E, na minha interpretação, significa que tem muitas pessoas que têm um relacionamento tóxico e, por exemplo, com agressão à mulher. E quando a pessoa vai denunciar, tem muitas pessoas que apoiam falando: fica, essa pessoa pode mudar. Mas não vai mudar. Porque tem certas coisas que as pessoas têm que perceber que já tá bom, e que a pessoa merece alguma coisa melhor do que ficar se machucando, sofrendo sempre. Às vezes a agressão não é nem física. Pode ser agressão mental também, porque tem muitas pessoas que ficam em uma coisa que sabe que tá machucando, quer sair, mas ninguém dá o apoio pra pessoa fazer isso, e acaba que a pessoa fica nesse looping eterno de sofrimento. Num ciclo de sofrimento, aceitando, né? Isso. É basicamente isso. E por que, Manoel, que mexeu com você? Você teve alguma vivência próximo, né, que te chamou a atenção? Ou porque esse tema está sempre em voga agora na sociedade, a violência contra a mulher, né? Tá sendo muito falado, é uma coisa que a gente tem que atentar. Não só a violência física, mas a violência psicológica, que ela se dá de diversas formas, né? Ela não se dá só quando a pessoa grita com você, ela se dá quando a pessoa exige ter a senha da sua rede social, ela se dá quando a pessoa exige que você não fale com alguém do seu ciclo de amizade, ela se dá de diversas formas. Foi por isso?
Ou você Sim. percebeu dentro dos colegas algum movimento, alguém sofrendo que você não está conseguindo resgatar? Fala pra gente. É porque isso é uma coisa que existe basicamente desde sempre. E só agora que está começando a ter uma visibilidade. E mesmo assim, quando tem a certa visibilidade, sempre é tratado como uma frescura, assim, é coisa de mulher e etc. Sendo que não, e tem que realmente ser denunciado esse tipo de coisa. Mas ainda assim, existem pessoas que vão falar que isso é coisa normal, que isso é coisa de casamento, mas não é uma coisa assim, não é, porque tem muitos casos que falam que é culpa de bebida, esse tipo de coisa. Mas mesmo sendo bebida ou não, a pessoa vai estar sofrendo em todos os tipos de situação que isso acontece. Entendi. A gente precisa se libertar, né? Precisa saber que tem vida e que a alegria espera pela gente, né? Entendi. Muito bom. Eu acho que a gente vai parando por aqui, gente. Foi Posso- uma conversa muito boa. Quer falar? Pode. Ler só mais um aqui que Quer? eu achei. Pode? Pode, claro. É rapidinho, pequenininho. Página 48. Chore, deixe essa água sair. Você estava se afogando. Uau. Eu achei, né, esse trecho muito bom. Principalmente para essa questão de sentimento, sabe? Principalmente também em questão masculina. Porque o homem, ele é criado com isso de não poder chorar, não poder mostrar o que sente, porque ele é a referência, ele é o machão e tal. Sendo que isso só vai prejudicando o psicológico da pessoa. Por isso que tem muitas pessoas, abrindo um parênteses para, né, relacionamentos, muitas mulheres, né, principalmente, que gostam de homens mais sensíveis e mais carinhosos. Porque esse machismo estrutural que é criado e essa tese de que o homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimentos, ele tem que ser durão o tempo todo, falar grosso com as pessoas, bancar o que sabe tudo. Não, ele não precisa fazer isso, ele nem precisa ser isso. Ele precisa ser o que ele é, sabe? E não tem uma certa necessidade dele se mostrar forte o tempo todo. E tá tudo bem ele ser fraco, até porque ele é um ser humano. Que volta naquela questão lá de que todo mundo, sabe, todo mundo tem sentimentos, todos são pessoas. E não podemos anular o sentimento do outro. E também vem da questão puxando o que a Manu falou, disso, que acaba esse é um machismo, né, querendo ou não, acaba indo para dentro dos relacionamentos. E quando o homem trata a mulher com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de delicadeza, e já vem a questão da homofobia, que começa a chamar ele de viadinho, de bichinha e um monte de coisa, levando como se fosse algo super engraçado, super legal, estou arrasando com meu amigo. E você não sabe o que ele sente. E às vezes, ele realmente pode ser um cara gay, bissexual. E qual é o problema disso realmente, sabe? O problema tá naquela pessoa ou tá em você que tá julgando aquela pessoa por você sentir isso no fundo e não conseguir falar, sabe? E... e Quantas questões, gente. Porque... Vamos ter que ter outro momento de conversa, porque tá pouco aqui. Tô acabando. Não, mas tá muito profundo, tá? Porque essa situação de ser agredida pelo marido, do pai agredir o filho gay, ou vice-versa, essas situações que envolvem agressões, não necessariamente físicas, mas sim psicológicas, elas abrangem uma área muito maior do que a gente imagina, é algo muito maior do que a gente pensa. Porque, ele vai lá, bate... Porque ele foi educado dessa forma, que o homem tem que ser forte. Aí se o filho chora, aí fala, não chora, você não pode chorar, não sei o que, tá chorando por quê, nem doeu. É igual quando umas criancinhas, tem uma mulher no TikTok, que ela falou que ela tava criando o filho dela com a masculinidade certa, alguma coisa desse tipo. Que eu ri muito, porque... às vezes o filho dela não podia fazer drama, e o filho, eu acho que ele tinha menos de 5 anos de idade,
Sabe, uma criança, ela vai chorar. E eu vejo muita mãe na rua também, quando o filho ou a filha, sei lá, tropeça e chora, fala, não, engole esse choro, você não pode chorar. Ai, tem um livro, você falando, eu gosto muito de literatura infantil também. Sim. É, O Menino Nito. Fica de referência para vocês aí para falar sobre essa questão. Sim. Que ele engoliu o choro até um dia que ele ficou doente. E aí o médico falou que ele precisava desachorar. E aí ele ficou. Ele ficou chorando vários dias, desachorando vários choros que ele engoliu, até melhorar. Porque ele engoliu. O pai dele falava assim: não, homem não chora, engole esse choro, homem não chora. E aí ele ficava engolindo até que ele ficou doente, né? Então, eu acho que é um pouco disso que ela tá falando. Sim. Trazendo. Gente, eu acho fantástico a forma como a literatura ensina a gente a viver, tá? Sim. E ensina mesmo. E essa questão, todo mundo sabe, todo mundo que já chorou e teve que engolir o choro, não necessariamente porque alguém falou pra engolir, mas às vezes por até ter vergonha de chorar em público, dói. E dói mesmo, tipo, quando você vai engolir o choro, você segura, dá uma dor aqui, dá uma dor estranha. Mas não só dói fisicamente, como dói sentimentalmente e psicologicamente também. Porque você vai remoendo aquilo, e foi o que você falou, o menino teve que desachorar, algo assim, para poder aliviar. E é algo muito, sei lá, é muito profundo, porque às vezes tudo que a gente precisa, pode estar acontecendo um monte de coisa, às vezes a gente só precisa chorar para aliviar, sabe? E é muito muito complexo mesmo, porque tá surgindo um monte de coisa na minha cabeça aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida. Porque toda essa criação, todo esse complexo de criação e essa tese foi criado por alguém, foi repassado e repassado, e a gente vive nessa sociedade que é assim até hoje. E a gente fala, ai não, o machismo acabou, esse negócio acabou, ai, POV... Homens 2024, que tem um monte de coisa assim no TikTok, que não sei o quê. Mas, honestamente, assim, são apenas estereótipos que não fazem sentido, porque cada um sente algo, sabe? Mas também tem aquilo de que nenhuma experiência nenhuma experiência acontece com uma pessoa só, algo do tipo, assim. Toda experiência é compartilhada. Se eu sinto algo, provavelmente tem alguma outra pessoa no mundo que já sentiu. E é exatamente por isso a importância dessa roda de leitura também, para a gente poder compartilhar o que a gente sente, para que outras pessoas possam se sentir acolhidas nesse sentimento, sabe? E que tá tudo bem a pessoa sentir aquilo. Ela não é culpada por ter um sentimento, ela é um ser humano e tá tudo bem. E é super recomendado ela chegar, chorar, desentupir tudo, respirar fundo e seguir. Isso aí. A gente percebeu um pouco também, eu acho que enquanto, né, eu percebi vocês, né, na fala, que vocês perceberam que os problemas são muito comuns, Sim. né? Aquilo que a gente acha que só acontece com a gente está acontecendo com todo mundo, acontece um pouquinho com cada um, em fases diferentes, e que a gente vai aprendendo a superar, que não é o fim do mundo a gente passar por aquelas etapas. Bom, foi uma conversa muito produtiva, muito legal. Eu estou gostando bastante de participar desse projeto com vocês, né? Eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho, compartilhar um pouquinho da obra da Alpille, que é muito diversa. Vocês viram quantos temas nós falamos aqui em uma conversa, quantas coisas nós falamos, quantos temas abrange. Eu queria convidar vocês que estão assistindo, ouvindo, né, esse podcast, né, esse videocast, a ler, né, ler e tentar usar a literatura para também ajudar na vida, no cotidiano, deixar mais bonito ou mais reflexivo, né, como Yuri que lê Nietzsche, né, mas usar, né, que a gente não precisa ler Nietzsche
A gente pode ler o Pili, que é um pouco mais simples, e ter o mesmo grau de profundidade, o mesmo grau de aprofundamento e de conhecimento humano. E as duas literaturas, elas podem também, da mesma forma, ajudar a gente a se desenvolver enquanto aluno, porque a leitura ajuda a gente, né, a escrever melhor, ler melhor, falar melhor, mas também enquanto ser humano, né, que está aprendendo a viver, tá? Então, eu quero muito agradecer a vocês por toparem participar desse momento aqui meio doido com a gente, né? As reflexões maravilhosas, assim. E convidar vocês para se inscrever no nosso canal, né? Curtir os vídeos, compartilhar, comentar com os amigos, né? E até a próxima, né? A gente vai ter uma próxima vez. Vai Não ter sei, sim, vai. eu espero que sim. Pra gente poder falar sobre outras literaturas e como elas podem impactar na nossa vida. Obrigada, gente. Obrigada.